A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra. Eu vou estar passando para nós meditar nessa sexta-feira, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Ontem não tive condições aí de estar gravando o vídeo, né? Mas Deus está no controle de todas as coisas, né, meus irmãos? Deus sabe de todas as coisas. Amém? Glórias a Deus. Peço desculpa aos irmãos aí, né? Porque eu não sou de ficar repostando vídeo, né, meus irmãos? Então eu gravo e já solto na plataforma, né? Eu não gosto de ficar repostando vídeo, apesar que a palavra do Senhor se renova todos os dias, né? A palavra do Senhor foi escrita há 2000 anos atrás, mas ela é nova, né? Ela é sempre nova, né? Sempre se renova. Amém? A palavra, ela não é velha. Amém, meus irmãos? Ela foi escrita lá no tempo lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Mas é para a nossa vida nos dias de hoje também. Amém, meus irmãos? Basta você crer, né? Nós temos que crer, temos que acreditar no Deus que nós servimos. Amém? Porque está escrito na palavra dele, né, que tudo quanto pedires em oração e crendo no Deus que nós servimos, nós vamos receber. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Então, nós temos que crer. Eu não sei, amém, o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei qual é o problema, o tamanho dele, mas Deus sabe. Deus sabe seu endereço, Deus sabe quem você é, Deus te conhece de dentro para fora. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Nós só precisamos orar e crer. Amém? Pedir direção sempre a Deus. Amém? O que nós devemos fazer ou não. Porque muitas das vezes nós pegamos caminho errado, por quê? Porque nós não oramos, porque nós não pedimos primeiro direção a Deus, né? Eu vejo muitas pessoas que está na presença de Deus, mas na vida delas dá tudo errado. Por que dá tudo errado? Porque está na presença de Deus, né? E pega a direção errada, pega a direção do seu próprio conhecimento, né? Da sua experiência terrena. Amém, meus irmãos? E nós não podemos seguir pela o que nós sabemos, o que nós estamos vendo. Nós temos que seguir a Deus, pedir direção a Deus, sempre, meu irmão. E outra, não pare de orar. Esteja sempre em conexão com Deus. Porque uma palavrinha que Deus falar com você, você vai entender qual que é o caminho. Se pode ir pelo esse caminho ou se pode ir pelo outro. Deus vai te dar a direção certa. Basta uma palavra. Amém? Meus irmãos, Deus, ele é maravilhoso na nossa vida. Talvez hoje você está olhando seu cenário e fala, meu Deus, como que o Senhor vai fazer algum milagre na minha vida, sendo que é impossível, nada está acontecendo, nada estou vendo, né? Porque tem pessoas aqui, meus irmãos, que está cansado, né? E o tempo está cegando. Acha que Deus não está fazendo nada, acha que Deus precisa de algo para fazer na sua vida, e não. Deus não precisa de palavra humana, não precisa de conselho humano, Deus não precisa de ajuda, Deus não precisa de cenário favorável para fazer uma mudança na sua vida. O que ele precisa de você, amém, meu irmão, é você crer. Você crê que Deus pode mudar a sua vida? Você crê que no tempo de Deus vai chegar algo que você está pedindo, mas você tem que ter fé. Amém? Porque o Deus que nós servimos, meus irmãos, vamos lá no começo da Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 em diante. Vamos lá primeiro. Essa não é a palavra, mas o Espírito Santo está me chamando para mostrar algo para vocês. Amém, meus irmãos? Olha só lá que diz, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Amém? Quem criou foi Deus, né, meu irmão?
Eita, Deus poderoso, né? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amém. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Então aqui nós vimos que Deus formou a luz e fez separação entre luz e trevas. Deus fez o céu e a terra pela palavra. Amém? E Deus está falando hoje para você, meu irmão, minha irmã, que para Ele mudar essa situação da sua vida, amém, Ele precisa só de uma palavra. Amém, meus irmãos? Aquilo que é impossível para mim e para você é possível para Deus, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Ah, tá difícil, tá doendo, tá complicado, não vou conseguir pagar. Continue orando e crendo em Deus. Não deixe a dúvida entrar no seu coração, nos seus pensamentos. Você tem que crer. A hora agora é crer para receber. Olha que Deus está falando nessa manhã. A hora agora é crer e não duvidar, meu irmão. A hora agora é reforçar as orações. Amém? Se antes você orava uma vez, agora você vai orar 2 vezes, 3 vezes. Tira um tempo para Deus. Olha Deus falando com você. Tira um tempo para Deus, para orar, para ler a palavra. Tira um tempo. Quem faz o tempo é você. Ah, eu não tenho tempo, estou cheio de tempo. Quem faz o tempo é você. Deus já está falando. Porque Ele sabe que você pode arrumar um tempo para ler a palavra, para louvar e para, amém, ouvir. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, olha, Deus, Ele é maravilhoso. Amém? Deus, Ele faz. Mas nós precisamos fazer nossa parte. Amém? Se você está em dúvida do que há de fazer na sua vida, pede direção a Deus. Ele vai te dar. Amém? Se você está precisando de algo, primeiro conte a Deus. Primeiro pede a Deus. Coloque Deus sempre em primeiro lugar na sua vida. Amém, meus irmãos? Ore, busque, porque se você orar crendo, você vai receber. Se você orar crendo em Deus, você vai receber. Olha o que diz a palavra do Senhor para a nossa manhã. Lá em Mateus capítulo 21, versículo 22. Olha só, em tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Quem falou isso aqui? Foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus Altíssimo. Se tudo quanto pedires, é tudo, meu irmão. Então, tudo que nós pedir a Deus, seja um direcionamento, seja uma direção para o caminho, seja o que for, nós vamos receber se nós crer. Amém, meus irmãos? Nós temos que crer e saber esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E tem muitos cristãos que não está associando essa palavra. O tempo de Deus é diferente do meu e seu. Tem cristão, meu irmão, que não está sabendo aguardar o tempo de Deus. E o tempo de Deus é melhor, perfeito e agradável. Melhor do que os meus e seus pensamentos. São os pensamentos de Deus. Então descansa no Senhor, meu irmão. Só continue orando. Continue batendo. Continue buscando. Que Deus vai te dar a resposta que você precisa. Deus vai colocar você no caminho que você precisa. Deus vai abrir aquela porta que você precisa. E Deus, para fazer milagre na vida do ser humano, Ele não precisa de ter nada. Por que é milagre? Milagre é uma coisa que não existe, é uma coisa que é difícil de fazer para nós, que nós não conseguimos. Mas para Deus, tudo é possível.
Isso é milagre. É você crer sem estar vendo. É você começar a agradecer sem estar na sua mão. Isso é milagre. Amém, meus irmãos? Então nós temos que crer, nós temos que acreditar no Deus que nós servimos. Amém? Meus irmãos, tem um recado aqui para alguém. Antes de tomar uma decisão, esfrie a cabeça. Amém? Antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, esfrie a cabeça, pede a Deus direção. Não tome decisão precipitada, porque amanhã ou depois você pode vir se arrepender. Amém? Amém, meus irmãos? Porque muitas decisões que nós tomamos não tem volta. Meus irmãos. Então, nós tomar decisões com a cabeça quente, amém? Nervosa, amém, meus irmãos? Isso faz que nós viemos a errar. Nós acabamos tomando decisões que não era para ser tomada. Então Deus está avisando aqui. Respira fundo, se apegue com Deus em oração e pede direção a Ele, que Ele vai te dar a melhor resposta, a melhor direcionamento que você precisa. Não faça a coisa na hora da emoção ali, da raiva, né? Tá ali, né, meus irmãos? Não tome decisão na hora do nervoso ali, na hora que está com a cabeça quente. Essa é a direção que Deus está te dando nesta manhã. Então vigia, para que você não venha se arrepender lá na frente. Porque tem muitas decisões que nós tomamos, meu irmão. Muitos caminhos errados que nós entramos e achando que é bom, né? E vai ver, não é nada daquilo. Quantos caminhos eu não peguei errado, achando que era o melhor caminho. Né? Garanto que você já pegou o caminho errado achando que era uma beleza, né? E foi ver, não era nada daquilo que você esperava, né? Pois é, então vigia. Se você está na presença de Deus, quer fazer as coisas certas como Deus quer, siga os direcionamentos de Deus e siga o que Ele quer que você faça. Não faça loucura. Amém, meus irmãos? Então aqui, meu irmão, nós vemos um Deus poderoso. Amém? E você só precisa fazer sua parte. É crer e continuar obedecendo a Deus. Continuar sendo sincero ao seu Deus. Amém, meus irmãos? Busque a Deus. Ore, clame. Não chegou ainda. Continua clamando até Ele se levantar em seu favor. Amém? Porque para Deus tudo tem um tempo, meu irmão. Se Deus te falou uma palavra, chegou o tempo dele falar a palavra para você, de prometer para você. Deus prometeu algo para você que vai fazer, vai transformar, vai curar, vai mudar. Então você tem que crer na palavra e esperar, porque o tempo de falar chegou na sua vida, mas o tempo de cumprir, você tem que esperar. Amém? Porque para tudo tem um seu tempo na terra. Deus falou que vai fazer, então continue perseverando nos caminhos do Senhor, até o dia que chegar o dia dele na nossa vida. Porque muitas das vezes, meu irmão, nós entramos em oração, nós clamamos a Deus porque nós pensamos que naquela hora é a hora certa de nós receber uma providência, um milagre, uma cura. E talvez não é. Talvez nós não estamos preparados para receber. Muitas das vezes, se nós receber, nós vamos perder tanto a bênção como a salvação. Então Deus, enquanto Deus não traz para a sua vida, Ele está te moldando, Ele está te preparando, Ele está te fortalecendo, Ele está fazendo que suas raízes cresçam nos caminhos dele, para que não é qualquer vento que venha te derrubar. Amém? E lá na frente você vai receber sua bênção física aqui na terra, amém? Mas vai estar com o nome, né? Lá no livro da salvação. Amém, meus irmãos? Você não vai perder nem sua bênção terrena e nem as bênçãos que Deus tem para você. Então aguenta firme,
vai pedindo, vai orando, vai buscando e crendo, meu irmão. Não deixa a dúvida invadir o seu coração. Deus tem mais do que você pensa. Deus tem muito mais para te dar do que você pensa. Basta você perseverar. Meus irmãos, se nós for ver a Bíblia Sagrada, meu irmão, todos aqueles que receberam precisaram esperar o tempo de Deus, precisaram perseverar nos caminhos do Senhor. Não tem outro caminho, é esperar, é ter paciência. Amém? Se não chegou ainda, garanto para você que algo está acontecendo. Amém? Algo Deus está fazendo para que venha chegar na sua vida, né? Então, continue firme, meus irmãos. Continue firme, porque o tempo de Deus na minha, na sua vida, vai chegar. Amém? Como chegaram para muitos aí, ó. Muitos contaram testemunho e você vai contar também. Porque Deus é contigo. Deus, Ele está contigo. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E continue orando. Amém? Continue orando, continue buscando a Deus. Porque Deus não precisa do seu cenário para fazer algo. Deus não precisa que você esteja bem, que tenha dinheiro na conta. Não, Deus não precisa que você tenha o remédio certo para curar, para Ele fazer algo na sua vida. Ele precisa só que você crê. Amém? Porque o resto Ele faz. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. Deus abençoe a todos.